Página de abertura. Do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 22. Título: Renovação em amor. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, segunda Epístola aos Tessalonicenses 3:13. Quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural reflitas no impositivo de burilamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência sem fuga ao trabalho são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dá-te à serenidade e ao espírito de serviço e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa tarde, amigos e amigas do Jefa. Nós hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos virtuais, fazendo comentários ao Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos atualmente estudando o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Fora da Caridade não há salvação. Nós vamos estudar hoje os itens 1 a 3, e Kardec coloca nesses itens o seguinte título: O de que precisa o espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Nos outros itens do capítulo que nós estudaremos mais adiante, nós temos o mandamento maior, necessidade da caridade segundo Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e as instruções dos espíritos, fora da caridade não há salvação. Nesses itens 1 a 3, Kardec nos remete a dois trechos do Evangelho. Um deles é o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, e o outro é o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. No Evangelho de Mateus, Kardec separa uma alegoria de que Jesus se serve para separar os bodes das ovelhas. Começa assim esse trecho. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhados de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino
que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. E aí, nesse trecho do Evangelho, esses que são considerados justos perguntam a Jesus: mas, Senhor, quando foi que nós estivemos nessa situação e nós te demos assistência? E Jesus responde: em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isto a um dos mais pequeninos de meus irmãos, foi a mim mesmo que os fizestes. Em seguida, o Filho do Homem, Jesus, se dirige àqueles que estão à sua esquerda, aos bodes, e ele diz assim: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que vos foi preparado para o diabo e os seus anjos, porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente no cárcere e não me visitastes. Também eles, os bodes, os injustos, replicarão: mas, Senhor, quando foi que também te vimos nessas situações e não te demos assistência? E aí, novamente, o Filho do Homem diz: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Esse é o trecho do Evangelho de Mateus. Em seguida, Kardec separa do Evangelho de Lucas um trecho muito nosso conhecido, que é a parábola do bom samaritano, em breves linhas aqui, para que nós recordemos. Trata-se daquele trecho em que Jesus, ao ser abordado por um doutor da lei, o que era necessário para se possuir a vida eterna, Jesus diz que era preciso que se amasse a Deus de toda a sua alma, de toda a sua força, e ao próximo como a si mesmo. E o doutor da lei pergunta então, querendo parecer um justo: mas, Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus então conta a história do bom samaritano, como todos nós sabemos, daquele homem que foi assaltado, foi pego por ladrões, foi agredido e foi deixado quase à morte na beira do caminho. Passa um sacerdote judeu, passa um levita e por fim passa o samaritano, que o assiste, que o coloca sobre seu cavalo, o leva a uma hospedaria, cuida desse homem sem absolutamente o conhecer e diz ao dono da hospedaria: cuida bem dele, eu vou ter que seguir a minha viagem, toma aqui 2 denários para prestar esses cuidados, quando eu voltar, tudo aquilo que você tiver gasto a mais, eu lhe restituirei. E aí Jesus pergunta então ao doutor da lei: qual desses lhe parece que foi, qual desses parece ter sido, como diz aqui literalmente o Evangelho, o próximo daquele que cair em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Então, esse trecho do Evangelho dos bodes e das ovelhas, e depois a parábola do bom samaritano, Kardec separa para nós, para que nós entendamos a questão da caridade. E Kardec começa o seu comentário dizendo: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isso é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas 2 virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cansa de combater e não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Kardec ainda comenta que no quadro que foi traçado no Evangelho do Juízo Final em relação ao fogo eterno e tudo mais, Kardec diz que se trata de uma alegoria, mas, ao lado dessa parte acessória, que era necessário para que a mensagem fosse entendida, o que ressalta a ideia dominante é a felicidade reservada ao justo e a infelicidade que espera o mal. E naquele julgamento, como diz Kardec aqui, o que se considera na sentença? O que se pergunta? A posição social que o indivíduo ocupou? A religião que ele professava? Os bens que eventualmente ele detinha? Não. Inquire tão somente de uma coisa: se a caridade foi praticada, e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos,
passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informe-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre aquele que crê de um jeito e de que crê do outro? Não. Na verdade, Jesus coloca como elemento desse julgamento apenas a questão da caridade, ou seja, se o amor ao próximo, se o interesse pelo outro, se a solidariedade, se a fraternidade foram observados. Isso é efetivamente o que interessa nesse caso. E ainda, aqueles que estão sob julgamento, sejam os justos ou os injustos, perguntam ao Filho do Homem, a Jesus, mas, Senhor, como foi que nós te assistimos ou não te assistimos? Em que situação isso aconteceu? E, novamente, o Filho do Homem diz, todas as vezes em que vocês fizeram ou não fizeram essas coisas em relação a esses mais pequeninos, foi a mim mesmo que fizeram ou que deixaram de fazer. Mostrando que é nessa inter-relação, nessa assistência de uns com os outros, no relacionamento diário, que nós nos assistimos ou que nós falhamos na assistência. Tanto que é interessante notar que uma das leis da natureza, que está lá explicitada na parte 3ª do Livro dos Espíritos, é a lei de sociedade. Ou seja, nenhum homem, como diz a lei de sociedade, tendo as características todas completas, nenhum homem sendo completo, é preciso que haja essa interação entre as pessoas para que nós possamos aprender uns com os outros. Até porque, segundo o ensinamento maior, é preciso amar ao próximo como a si mesmo, portanto, é necessário que haja um próximo. E esse próximo, nós estamos entendendo aqui quem é. A parábola do samaritano nos diz isso muito bem. Até um companheiro nosso, já desencarnado da casa, gostava de fazer um comentário que é realmente bem especial sobre essa parábola, dizendo o seguinte. Ele dizia que na parábola estão todos identificados. Estão identificados os ladrões, está identificado o levita, o sacerdote, o samaritano, o homem da estalagem, até o cavalo, se nós podemos dizer assim. Mas aquele que é assistido, aquele que recebeu a ação do samaritano, quem é? Não sabemos, é um homem, é uma pessoa. Portanto, o nosso próximo são as pessoas, são qualquer pessoa que esteja ao nosso redor, seja na nossa casa, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no nosso ambiente de estudo, seja, portanto, em qualquer lugar em que nós estejamos. O próximo somos todos nós somos os próximos uns dos outros. E, na parábola do samaritano, ainda alguns comentários bastante interessantes, porque naquela época as pessoas viajavam, em sua grande maioria, a pé. Não havia a possibilidade de se ter veículos de locomoção, que não existiam, no máximo veículos de tração animal, mas o samaritano possuía um cavalo. Isso é interessante porque isso significa que ele era uma pessoa de posses. Raras pessoas possuíam cavalos. Nós vemos, por exemplo, na descrição das cartas de Paulo de Tarso, nos Atos dos Apóstolos, né? E nas suas cartas mesmo, Paulo viajava a pé. Paulo não tinha um cavalo, mostrando a sua condição de humildade em relação à questão social. Mas o samaritano tinha um cavalo, e ele nem por isso se achou superior àquele nosso irmão, que estava caído na beira da estrada. Ele desce do seu cavalo, ou seja, ele desce daquela posição de pretensa superioridade, isso é muito interessante também, o simbolismo disso, e coloca o homem no cavalo para que o transporte até a estalagem. Então, a parábola do samaritano é muito rica de ensinamentos para nós, mostrando que o próximo somos nós todos, porque, como nós já dissemos, o próximo não está identificado, e também que o samaritano, nem por ser uma pessoa de posses, deixou de prestar assistência àquele que realmente precisou dele. Então, a caridade deve ser praticada, né? Então, como diz Kardec aqui, faz qualquer distinção entre o que crê de um modo, como já dissemos, e o que crê do outro? Não, pois que Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras, a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então nós vemos aqui que os samaritanos são de origem semítica também, mas eles eram, de certa forma,
afastados do povo de Judá. Havia entre eles uma controvérsia religiosa, como o próprio Kardec nos explicita, né, na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, nas notícias históricas, falando dos samaritanos, mostrando que havia entre os samaritanos e os judeus uma divergência religiosa. Eles consideravam apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, e não as outras obras que foram adicionadas após. E tanto que, para não precisarem ir ao Templo de Jerusalém, construíram um templo próprio para si, em Samaria, para o seu culto. Portanto, havia entre eles uma divergência, né? Eles não eram benquistos uns pelos outros, samaritanos pelos judeus, judeus pelos samaritanos, mas justamente na ação do samaritano, como Kardec diz, considerado herético, que foi o praticante da caridade, aquele que efetivamente usou de misericórdia para com o próximo. A caridade é de tal forma importante que ela é explicitada também no Livro dos Espíritos. Na pergunta 886, Kardec questiona os espíritos da codificação. O que se deve entender, qual o significado da palavra caridade e como entendia Jesus? E na resposta os espíritos dizem de modo muito sintético: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Portanto, benevolência, indulgência e perdão. A benevolência implica em se querer o bem do outro, né? Em se dedicar ao outro, muitas vezes abdicando dos seus próprios interesses e vendo o interesse daquele outro. A indulgência significa que, sendo indulgentes para com as faltas dos outros, nós estamos pedindo perdão para as nossas próprias faltas, porque como espíritos imperfeitos, que na maioria de nós ainda somos, nós cometemos erros em relação aos outros. E, evidentemente, quando nós erramos, nós gostamos de ser perdoados. Quem não gosta de ser perdoado quando erra, de receber novamente aconchego, aceitação, de ser novamente aceito? Mas, para que isso aconteça, nós também temos que exercitar isso. Quando outros erram em relação a nós, também temos de ser indulgentes, sabendo que nenhum de nós é perfeito, sabendo que, como nós, o outro também é falível. Então, nós também temos que exercitar esse movimento do coração, esse movimento do sentimento e da razão, para que nós compreendamos o outro e possamos também acolhê-lo como gostamos de ser acolhidos. Portanto, benevolência, indulgência e perdão. Caridade, portanto, virtude ativa, não se resume apenas em não fazer o mal, mas em se fazer o bem, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber. Aí está a benevolência. E Kardec, ainda divide a caridade como caridade beneficente e caridade benevolente, dizendo que a caridade beneficente é aquela que espalha um benefício, muitas vezes ligado até às questões materiais, é talvez uma das mais fáceis de serem feitas. Basta que nós disponhamos talvez do recurso para que nós possamos mobilizá-lo. Porém, a caridade benevolente é aquela que exige de nós mesmos, é aquela que nós damos não apenas do que nós detemos temporariamente, mas aquilo que nós verdadeiramente detemos, ou seja, da paciência, da solidariedade, daquilo que nós já podemos mobilizar em favor do próximo. Então, quando nós nos dispomos a perdoar, a auxiliar, a ouvir, a sermos pacientes, estamos exercitando essa caridade benevolente, que muitas vezes exige de nós, né? Porque às vezes a pessoa nos ofende, a pessoa nos magoa, e é preciso que nós passemos por cima, muitas vezes, desses sentimentos negativos e possamos nos movimentar em direção ao perdão. Sabemos que o perdão significa que nós consideremos a pessoa novamente como antes. É claro que o erro não é esquecido, mas aquele impacto, aquela consequência negativa do nosso sentimento que aquele erro provocou já não existe mais. Nós conseguimos lembrar daquele fato, mas já conseguimos encará-lo de uma outra forma. E aí estamos já realmente exercendo o perdão. Em um artigo seu da Revista Espírita, de dezembro de 1868, em que Kardec comenta, o título do artigo é "O Espiritismo é uma religião?". É um artigo bastante interessante porque, em vários de seus escritos antes, Kardec não havia colocado o Espiritismo como religião. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28,
no item 50, capítulo 28 das preces espíritas, no item 50, que são as preces pelos inimigos do espiritismo, Kardec diz o seguinte: o espiritismo é uma opinião, uma crença, fosse até uma religião, porque não se teria liberdade de se dizer espírita, como se tem a de se dizer católico, protestante ou judeu, adepto de tal ou qual doutrina filosófica ou de tal ou qual sistema econômico. E Kardec diz assim: se essa doutrina é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. Então, a doutrina espírita para Kardec, nesse momento aqui, é uma opinião, é uma crença, poderia até ser uma religião. Então, sendo uma religião, por que não se teria liberdade de se dizer judeu, de se dizer, enfim, como se diz, católico, protestante, muçulmano ou qualquer profetente de outra religião? Mas, anos depois, Kardec escreve esse artigo falando do espiritismo como religião, mas de uma religião diferente. Kardec diz o seguinte, quando fala em relação ao espiritismo como religião, nesse artigo, dezembro de 1868. Se é assim, perguntarão, então o espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o espiritismo é uma religião, e nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas. O objetivo verdadeiro das religiões é promover a fraternidade, a comunhão de pensamentos entre as pessoas. E nisso o espiritismo faz muito bem. E faz, inclusive, falando da comunhão de pensamentos, de uma forma, de uma base em que nós temos como compreendê-la, pelos fluidos que nós emitimos quando pensamos, pelos fluidos harmônicos que nós emitimos quando estamos juntos, de pessoas que comungam dos nossos pensamentos, dos nossos gostos, das nossas opiniões pessoais. Então o espiritismo funda uma base para a religião que deve promover essa comunhão de pensamentos, como diz Kardec, baseada nas próprias leis da natureza, pela emissão dos fluidos. E aí Kardec ainda diz mais adiante: por que então temos declarado que o espiritismo não é uma religião? Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta uma ideia de forma que o espiritismo não tem. Se o espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais que uma nova edição, uma variante, se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé, uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. Não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado, eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Portanto, o espiritismo é uma religião? Sim, é uma religião porque ela promove a solidariedade e a comunhão de pensamentos, dando para isso uma base identificável, científica, estando ali na sua base a própria lei da natureza, como diz Kardec. Né? E Kardec ainda usa nesse artigo uma frase que nós vamos aqui utilizar também e que trata da importância da caridade para o espiritismo. A caridade é a alma do espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para conhecer os semelhantes. Razão por que se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Então vejam que frase inspirada Kardec nos traz, né? A caridade é a alma do espiritismo. Não se pode dizer que exista verdadeiro espírita sem caridade. É claro que essa caridade inteiramente desinteressada nós ainda temos dificuldade de praticar, mas ela é o caminho. É o caminho que vai nos levar a essa salvação dos nossos maiores erros, salvação das nossas imperfeições, porque através da caridade nós vamos, de alguma forma, abdicar de nós mesmos, conseguir ver alguma coisa além dos nossos próprios interesses, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, e fazermos um movimento em direção às necessidades, aquilo que o nosso irmão está precisando. Portanto, meus irmãos, não existe verdadeiro espírita sem caridade. Essas considerações de Kardec sobre a caridade, muito interessantes, também nos fazem
lembrar de uma outra parte de O Livro dos Espíritos, que é a questão 897, que está na parte terceira, no seu capítulo 12, no capítulo da perfeição moral, que é a parte terceira que fala das leis morais. Na pergunta 897, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos da codificação: merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Ou seja, Kardec quer saber se o indivíduo que faz o bem sem esperar nenhuma recompensa na terra, mas esperando que isso de alguma forma lhe seja levado em conta na outra vida, merece reprovação? Os espíritos respondem assim: o bem deve ser feito caritativamente, isso é, com desinteresse. E aí Kardec faz uma pergunta, uma subpergunta, na verdade, a 897A, que é muito interessante. Vejamos só. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na terra? E os espíritos respondem: não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Vejamos só, então. Então, fazer o bem pensando numa sorte melhor, num destino melhor para nós após o desencarne, é alguma coisa ruim? Né? Será um mal pensarmos dessa forma? E os espíritos dizem não certamente, mas, e esse mais é que é muito interessante, aquele que faz o bem apenas pelo prazer de fazer o bem, e não por cálculo, como diz Kardec, como dizem os espíritos aqui, isso lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa, porque aquele é impelido, né, pelo cálculo e não pelo ardor natural do seu coração. Ora, a maioria de nós ainda faz o bem com esse objetivo, porque sabemos que os espíritos nos aconselham que fazer o bem é o meio para alcançarmos a nossa perfeição moral. Será um mal, então, isso? Os espíritos dizem que não, mas aquele que faz o bem impelido pelo ardor natural do seu coração, ele vai alcançar a felicidade com mais rapidez. E nós, que na grande maioria ainda não temos esse ardor natural do coração para fazer o bem? Ora, é preciso então nos aplicarmos em fazer o bem, porque a prática do bem também vem do exercício, vem do treino, vem da repetição. Então, se a caridade é a alma do espiritismo e não se concebe, espírita sem a caridade, é preciso que nós nos apliquemos a praticar cada vez mais a caridade para que ela se torne para nós cada vez mais natural. Então, a caridade, ela é o meio da nossa transformação, é o meio, como já podemos dizer, de sairmos de nós mesmos e irmos em direção ao outro, às suas necessidades, às suas carências, mas também, quanto mais fizermos, mais estaremos aptos e praticaremos cada vez melhor esse bem, cada vez mais desinteressadamente. Era isso que nós gostaríamos, amigos, de trazer para o nosso estudo de hoje. Que Jesus nos abençoe a todos.